Já passaram alguns meses. A última vez que eu estive aqui convosco foi em fevereiro, no terceiro domingo de fevereiro. O tempo passa rápido, já lá vai há algum tempo. Esta situação toda não é fácil para nenhum de nós e eu, para vós hoje, nem sabia o que devia partilhar, porque eu tinha prometido de continuar com um texto que eu já partilhei convosco, parte desse texto. E eu sim, vou falar disto, não vou, mas vou mesmo falar desse texto, que eu já partilhei convosco. Mas antes, eu queria ler no livro dos Salmos, no Salmo 42, eu costumo dizer que a palavra de Deus realmente é uma mina inesgotável, tem tudo o que nós precisamos, soluções para problemas das coisas mais diversas com as quais nos deparamos a cada dia e até para esta que nos acontecem se nós esperarmos, que é às vezes surge um problema e a seguir surge mais outro e a seguir é mais outro e parece que isto não para mais. E a Bíblia fala disto. Capítulo é o Salmo 42, versículo 7, diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Eu creio que, se não todos, a maior parte de nós já passámos por alguma situação difícil, um problema, e nós ainda não se livramos daquele, já temos outro problema, e às vezes ainda não acabou aquele e já temos outro problema, e a Bíblia fala disto. E nós não gostamos, e nós não queremos, e estamos a atravessar esta fase difícil, e muitas pessoas já tinham problemas suficientes e surgiu mais este, não é? E dirigentes e políticos que já não sabiam o que haviam de fazer muitas vezes e ficaram com mais este problema. Mas quando eu olho este texto, eu olho também para o seguinte, o 8, que diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia. Apesar de tudo, apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, daquilo que eu não consigo resolver e que às vezes me faz até quase parar, mas nós podemos contar com este Deus, que na verdade, na sua essência, entre outras coisas, também é misericordioso. E Ele diz que, na verdade, a sua misericórdia estará connosco. Contudo, ou apesar de tudo na nossa linguagem, ou aconteça o que acontecer, nós podemos contar com Ele. Este era o Deus do salmista, este é o nosso Deus. Aquele que nos amou tanto, 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 ao ponto de enviar o seu Filho para ser o nosso substituto na cruz do Calvário. E estou a falar disto porquê? Porque a situação para uns mais difícil e para outros menos. Mas estamos nestas situações difíceis. Vale a pena continuar a confiar nele. Vale a pena depositar nele a nossa confiança e esperar que a solução venha. Não como eu quero, não quando eu quero, mas no tempo determinado pela sua vontade. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude cada vez mais a confiar nele a cada dia da nossa existência terrena. Agora sim vamos para o nosso texto, Romanos capítulo 12. Portanto, Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E vamos ler, ou eu vou ler, o versículo 14, até ao final do capítulo. E diz assim o texto sagrado: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta tarde e queremos Te dizer muito obrigado pelo privilégio que ainda nos concedes de juntos podermos ler a Tua Palavra, de juntos podermos louvar o Teu nome, de juntos podermos falar contigo. Tu que és o Senhor dos céus e da terra, aquele que do nada fez todas as coisas e que não somente é o Criador de tudo, mas é o mantenedor de todas as coisas. E o Teu amor é de tal maneira que tem chegado até nós, ao ponto de dares o Teu amado Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por sermos beneficiários de tão grande salvação. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que tens deixado escrita para nosso ensino. E Te pedimos nesta tarde que, pela ação do Teu Santo Espírito, nos dês a compreensão necessária, o entendimento, a fim de que, na verdade, a possamos aplicar às nossas vidas, vivendo de acordo com ela a cada dia. Porque, na verdade, queremos que ela produza efeitos em cada um de nós, naqueles que já são Teus, para nossa edificação e crescimento espiritual, naqueles que, porventura, não têm a certeza de salvação, para a sua salvação. Ajuda-nos, Pai, nesta tarde, por amor do Teu nome e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, este texto que eu já partilhei alguma coisa convosco, eu gosto imenso de Paulo, assim como toda a palavra de Deus, mas há textos que tocam mais, que ensinam mais, que tocam de uma forma diferente. E Paulo é um daqueles homens que Deus usou, não é? Há muitos séculos atrás, e aquilo que ele tem deixado escrito tem chegado até nós, e sem dúvida alguma para bom funcionamento da Igreja, corpo de Cristo, não é as casas, não é os estatutos da legislação, é Igreja, corpo de Cristo, não é? Para que tudo isto funcione perfeito, ele tem deixado muito ensino. E é, mais uma vez, disto que eu vou partilhar convosco, daquilo que ele tem deixado para cada um de nós, homens e mulheres que temos Cristo como Salvador. Antes do capítulo 12, ele falou da graça, da misericórdia, do amor de Deus, para que aqueles que o queiram receber o possam receber, e a partir do capítulo 12 ele deixa ensino, deixa as diretrizes, por assim dizer, como deve funcionar a Igreja de Cristo. A última vez que estive aqui convosco, portanto em fevereiro, eu partilhei, o último versículo que eu partilhei convosco foi exatamente o 14, o primeiro que eu li hoje, que diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E isto, na verdade, não é fácil, mas é projeto de Deus, é plano de Deus. É muito fácil nós abençoarmos os outros, que são boas pessoas, com quem nós simpatizamos muito. Aqueles com quem não simpatizamos muito, é mais fácil passar ao lado. Mas o conselho aqui, da palavra de Deus, é abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É exatamente aqueles que vos complicam a vida, que precisam do vosso cuidado, do vosso amor, da vossa misericórdia, da vossa compaixão. Ah, mas eu não tenho nada disto. É verdade, nós não temos isto. Mas Deus tem. Isto faz parte da essência de Deus. E quem somos nós? A partir do momento em que aceitamos Cristo como Salvador, novas criaturas em nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a ter o quê? Segundo a palavra de Deus, uma nova natureza, uma natureza divina. E é com esta natureza que Paulo está a aconselhar os crentes, os que já nasceram de novo, a demonstrarem
esta natureza divina perante aqueles que nos rodeiam, independentemente se gostamos ou não gostamos deles, se são simpáticos ou não. Isto não é o que eu acho, não era o que Paulo achava. Isto é projeto de Deus, é plano de Deus para a sua igreja aqui na terra. Igreja, corpo de Cristo. Somos exortados a demonstrar esta bondade, este amor e esta misericórdia que Ele tem e que já manifestou para connosco. Isto foi apenas para nos enquadrarmos, porque eu já tinha falado disto na última vez. Versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando eu comecei a pensar neste texto, eu disse-vos que ia falar de o viver, o Evangelho, o puro Evangelho na prática. E ao longo destes textos nós continuamos a falar de viver este Evangelho autêntico, real. Não é o Evangelho de palavras que nós, quando temos a oportunidade, devemos fazer e falar com as pessoas, mas é muito mais do que isso. É este Evangelho prático, vivido a cada dia. Eu creio que mais importante do que palavras que saem da nossa boca a falar de Cristo é que os outros vejam Cristo em nós. Vejam uma realidade cristã vivida, autêntica. Mas isto não é fácil, pois não. Jesus disse que o caminho era apertado, a porta era estreita. Ele não força ninguém a aceitá-lo como Salvador. Mas aqueles que o aceitam como Salvador devem sentir prazer em aceitar as diretrizes que Ele determinou para a sua igreja. Que na verdade não são fáceis, mas que se tornam mais fáceis de concretizar quando na verdade nós vivemos na dependência de Deus. Quando nós a cada dia colocamos-nos diante dele e pedimos ajuda. À semelhança do salmista, que a determinada altura ele pede para ele tapar a boca, para não dizer aquilo que não devia dizer. Porque nós somos assim, infelizmente. Temos a nova natureza, mas infelizmente ainda temos a velha. Continuamos a carregar esta velha natureza e às vezes ela quer dar os seus frutos. Então, Paulo continua a exortar-nos a viver este Evangelho autêntico, real, este verdadeiro cristianismo. E Paulo está aqui a aconselhar a viver o quê? A viver em sociedade. Nós não nos podemos separar do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Até que Ele nos venha chamar para si, de uma ou de outra forma, não é? Chegar ao dia em que isso vai acontecer. Mas estamos cá. Então ele aqui neste simples versículo curto, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ele está a aconselhar nós, homens e mulheres de Deus, a vivermos em sociedade. E nós sabemos o que é isto. Eu creio que cada vez se sabe menos o que é isto. Chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram, é projeto de Deus para a sua igreja. É para mim, é para cada um de nós. Isto significa o quê? Significa capacidade para nos colocarmos no lugar do outro. E nós precisamos disto. E às vezes não damos conta disto. É tão fácil julgar, é tão fácil condenar, mas nós não sabemos o que está por trás. E se nós invertermos as coisas e nos colocarmos no lugar dessa pessoa que está a sofrer e que por isso parece que até está mais fraca espiritualmente e por isso parece que às vezes nem responde da forma mais simpática, e nós comentamos e nós murmuramos, vale a pena nós colocarmos do outro lado, tentarmos entender: se eu estivesse naquela posição, como é que eu reagiria? Tinha a coragem suficiente, a capacidade de responder de uma forma certa, correta, mesmo estando a sofrer, mesmo estando com um problema difícil, que pode não ser de dor física, mas que pode ser uma dor ainda pior. Um problema com o filho, um problema com o pai, um problema com a esposa, um problema com o marido, não sei. Mas as coisas batem-nos à porta. E às vezes as pessoas estão
estão mal-humoradas. Pois estão, mas eu não sei o que é que se está a passar com ela. Então o conselho de Paulo aqui: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. O que ele está aqui a dizer, a aconselhar-nos a colocarmos no lugar dele, não é? E, por assim dizer, carregar um pouco o sofrimento do outro ou a alegria do outro. Isto é, carregar os seus sentimentos, bons e maus. Que o Senhor nos ajude a pensar também nesta área. E é uma boa forma de testemunhar dele, de evangelizar os outros. Não é fácil. Sem ele, nada. Precisamos de socorrer dele. Pedir ajuda, clamar, suplicar, interceder. E ele quer nos ajudar a tornar isto uma realidade. Mas temos que ter a noção de que sem ele não é possível. Apesar de termos Cristo como Salvador, é difícil. Às vezes parece, e a vida hoje é tão agitada, parece que nem temos tempo de pensar no outro, no problema do outro. Mas que ele nos ajude a tornar isto uma realidade. A tendência humana é quando os outros estão bem, o que é que acontece? Quando os outros estão bem, até têm muitos amigos. Já reparámos isto? Eu já reparei. Quando alguém está bem, financeiramente, bem-humorado, simpático, agradável, tem muita gente à volta. Mas quando a coisa se inverte, toda a gente se coloca de lado. Eu tenho experiência disto, por uma pessoa que é familiar da minha mulher. Tinha tantos amigos. Quando vivia bem financeiramente, não faltavam amigos. Que a casa é perto da minha e eu via lá muita gente. Hoje, ele não tem ninguém. É impressionante, mas é verdade. Eu às vezes passo lá alguns bocados com ele, a conversar com ele, porque ele não tem ninguém mesmo, nem para conversar com ele. Que o Senhor nos ajude a pensar nisto. Que Ele nos ajude a mostrar este Cristo que é real. Este Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que diz a palavra de Deus que está à direita de Deus a interceder por cada um de nós e quer ajudar-nos a cumprir aquilo que Ele tem determinado para a sua igreja. Em Cristo somos levados a nos envolver com alegrias e tristezas dos outros. Porque uma e outra coisa deve fazer parte, não é? Se um irmão, as coisas estão-lhe a correr bem, ele anda animado, feliz da vida, a vida material está-lhe a correr bem, eu só tenho uma coisa a fazer, dar graças a Deus, porque as coisas estão a correr assim. Agradecer-lhe por isso. Não tenho nada que pensar porque é que aconteceu, porque é que ele consegue, porque é que eu não consigo. Não, mas devo dizer, obrigado Senhor, estás a abençoar o meu irmão, a minha irmã, aquele casal, aquela pessoa. Obrigado por isso. Que nós possamos realmente viver as alegrias e as tristezas daqueles que estão à nossa volta, porque isto é o que Deus espera de cada um de nós. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes. Diz o texto. Isto não significa que devemos pensar todos da mesma forma, especialmente sobre questões não essenciais. Em relação àquilo que é espiritual e que Deus determinou que fosse assim, aí eu tenho que ser unânime. É assim, Deus determinou. Mas nas outras coisas, não é? Por exemplo, como é que se dirige o culto? Um irmão pode dirigir de uma maneira, o outro pode dirigir de outra. Em relação a um assunto qualquer, possamos estar a discutir, o irmão pensa de uma forma, eu posso pensar de outra. Estou a falar de questões não essenciais. Não temos que pensar todos da mesma forma. Deus dotou a sua igreja, capacitou-a com vários dons.
Há muito trabalho para fazer. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Naquilo que é essencial, sim. Aí temos que ser unânimes naquilo que Deus determinou que fosse feito de determinada forma. Devemos evitar qualquer tipo de exibicionismo. Porquê? Porque eu não sou nem mais nem menos do que os outros. Às vezes parece que, humanamente falando, é assim. Uns têm uma posição social maior do que outros, uns estudaram mais do que outros, uns vivem melhor financeiramente do que outros, uns têm mais capacidade intelectual do que outros, mas na realidade nós devíamos sentir todos iguais. Isto é, no mesmo nível horizontal. E devíamos perceber, se não percebemos, de que na verdade, se eu até vivo melhor, mas eu trabalhei muito, mas eu sou um bom gestor, eu consegui gerir aquilo que Deus me confiou e podemos pensar uma série de coisas. E quem nos capacitou para isso? Quem nos dotou dessa capacidade? Eu só tenho que dizer, Deus, obrigado. Na verdade, tu me capacitaste assim. Mas eu tenho trabalhado muito, eu tenho esforçado, tenho tido muita força física, assim. E quem nos capacitou com essa força física? Obrigado, Senhor, porque na verdade tu me tens capacitado. Porque há muitas pessoas que querem e não podem, não conseguem. E quanto mais idade passa, nós damos mais conta disso, porque eu também já estou a dar conta disso. Já se nota. Deus é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Sede unânimes entre vós. Mas Ele quer dizer mais com isto. Ele quer que cada um de nós, não sejas sábio aos teus próprios olhos. É o que diz o texto. Não aches que tu é que sabes tudo, que tu és o maior. Aprenda a ouvir os outros. Este é um problema que nós temos. Às vezes não sabemos ouvir os outros. Ainda há dias, penso que foi o Daniel, o meu filho, que estava a dizer em relação a um dos patrões que o homem não pergunta nada a ninguém e às vezes anda muito tempo a resolver um problema. E se perguntasse, pedisse ajuda, era muito mais fácil. Às vezes nós somos assim, não é? Há quem goste de perguntar, de pedir ajuda para solucionar um determinado problema, mas há quem ache que é o maior e eu até fico mal se eu vou pedir ajuda. Eu estou a dar a entender que não sei, eu agora vou perguntar. O que é que diz o texto? Não sejas sábio a teus próprios olhos. Não sejam sábios em vós mesmos. Não achem que são os maiores. Coloquem-se nas minhas mãos. Dependam de mim. Vivam em sociedade uns com os outros. Peçam ajuda se for precisa. Ajudem-se uns aos outros mutuamente. A nossa tendência humana, terrena, na verdade, é viver cada um para si mesmo. Mas, na verdade, nós precisamos de aprender. Devemos depender, primeiro, de Deus. Suplicar pela sua ajuda. Achar que, na verdade, nós não somos nada. Quando Ele entender, Ele corta-nos o fio da vida. E eu não preciso estar doente, não preciso de andar de carro, nada. Quando Ele entender, nós tombamos e já não pertencemos ao reino dos vivos. Passamos para a eternidade. Tudo está nas suas mãos. Eu, mesmo aquelas coisas que aparentemente nós já as temos como adquiridas, não é? O colocar as batatas na terra e elas nascerem e depois apanhá-las para nós comermos os feijões e isso tudo. Eu penso tantas vezes nisto. Isto é este Deus amoroso que nós temos, Criador. Ele não só criou, mas Ele criou e é mantenedor e continua a criar a cada dia.
Ele continua a dar vida às pessoas, aos animais, àquilo que se cultiva para a nossa alimentação. É verdade que as pessoas não dão conta disto. Acham que isto é tudo normal, é natureza. Mas quem está no controle é este Deus que nos aconselha, não é? Sede unânimes entre vós, vivam em união, saibam ouvir os outros, aprendam uns com os outros, dependam também uns dos outros. E depois diz: não ambicioneis coisas altas. Olha, não queiram subir demais. E há o ditado que diz: quanto mais subimos, pois maior é a queda. E às vezes acontece isto. A Bíblia é realmente uma mina inesgotável. Ensina em todas as áreas. Não há nenhuma que ela não nos ensine como as coisas seriam diferentes se eu me apropriasse dela para viver de acordo com ela. Como seríamos poupados de tantos dissabores, de tantas desilusões, em tantas áreas da nossa vida. Ele é bom, Ele quer o melhor para cada um de nós. Onde é que está o problema? Em mim. Que às vezes olho, leio e nem ouço o que eu leio. Já deram conta disso? Que isto às vezes acontece. Estamos a lerem e nem estamos a ouvir aquilo que estamos a ler. Eu às vezes tenho que voltar atrás. Porque eu li, passei à frente e nem... Aquilo não ficou cá. Eu não ouvi o que eu li. Mas eu preciso atender. Porque este livro não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. E eu só tenho a ganhar quando me aproprio dela. Acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios a vossos próprios olhos. É o conselho de Deus. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mais um conselho. A ninguém torneis mal por mal. Uma pergunta. Queremos ver o número dos redimidos do Senhor aumentar? Eu quero, eu desejo. Eu suplico a Deus que me dê a alegria de ver isto. Na igreja onde eu sou membro e nas outras igrejas que eu conheço. Mas eu também não posso esquecer que eu tenho que fazer a minha parte. É Ele que salva. Mas a quem é quem tem a missão de lançar a semente? A mim, a cada um de nós. Ele não deixou aí, tens que ser pregador, tens que ser pastor, tens que cantar, tens que tocar no instrumento. Não. Uma das coisas que está na Bíblia é ser-me-eis testemunhas. Isso sim, Ele requer de todos nós. Sermos testemunhas dele. Se na verdade nós temos este desejo de sentirmos prazer em ver o número dos redimidos do Senhor aumentar no nosso meio, olhem, a primeira resposta àquilo que temos que fazer é isto: pratiquemos o verdadeiro Evangelho. Vivamos o verdadeiro Evangelho. Mostremos isto aos outros que estão lá fora. Cada vez é mais difícil. O mundo que nos rodeia, com tanta imoralidade, às vezes parece que somos quase forçados a embredar por caminhos que aparentemente não há nada de errado, mas os outros, os que ainda não foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, estão de olho em nós, muito mais do que nós pensamos, e estão prontos a apontar. E isso pode ser o quê? Algo que eu fiz que não devia fazer? Pode não ser nenhum pecado, mas se há alguma coisa que eles já me estão a apontar, pode ser uma pedra de tropeço. Pode ser um impedimento para que eles cheguem junto da graça de Deus para o perdão dos pecados. Eu gosto de pensar naquele texto de Jesus, quando do seu ministério, quando ele disse para os fariseus: vocês não entram nem deixam entrar. Vocês são um estorbo. Estão aí na entrada da porta, nem passam para dentro, nem saem para fora. Que Deus me ajude a mim a não ser
esta pedra de tropeço, a não ser este estorbo que impede que outros aceitem Cristo como Salvador. O texto diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Pagar o mal com o mal é a prática do mundo, não é? E nós sabemos. É comum no mundo, é pagar o mal com o mal. Mas de nós, Deus espera outra coisa. Ele espera que, na verdade, nós paguemos o mal com o bem. Esse prazer vingativo que o homem que não tem Cristo como Salvador tem, não é? Este prazer que eles têm em se vingar, e normalmente a tendência é fazer pior do que receberam. Nem é igual, é tentar fazer pior do que receberam. Mas esse prazer vingativo não pode ter lugar na vida dos redimidos. Pensemos um pouco. Se Deus se vingasse de nós, com tanta coisa má que nós fazemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos muitas coisas que não devemos fazer e infelizmente às vezes fazemos-las, uma vez conscientemente, outras possivelmente inconscientemente, mas fazemos. E Deus conhece todas as coisas, porque Ele lê o meu pensamento, Ele lê o que vai no nosso coração, e Ele sabe aquilo que sai da nossa boca, não é? As pessoas à nossa volta só sabem o que sai da boca. Mas Ele vai muito mais longe. Ele vai ao interior e lê o porquê é que fizemos, porquê é que dissemos, porquê é que não fizemos, não é? Se Ele se vingasse de nós, de tanta coisa má, onde estaríamos nós? Que lugar ocuparíamos nós? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. O conselho de Paulo é: portem-se com dignidade perante todos os homens. Esforcem-se por fazer o bem. Sim, eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que pedir ajuda a Deus, porque há situações difíceis. Há situações difíceis, complicadas. E eu preciso pedir ajuda a Deus. Para que me capacite, para que me molde à sua vontade. Para que, na verdade, eu possa fazer o que é bom, o que é digno, o que honra e glorifica a Deus, o que contribui para a salvação das pessoas. Versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Há uma coisa que eu gosto de pensar na palavra de Deus. Em vários textos, não é só neste. Já no Velho Testamento eu vejo isto. Deus nunca pede nada que seja impossível para nós. Já vimos isso. Às vezes parece que Ele está a pedir coisas que não são possíveis. Não. Ele pede, Ele dá-nos um trabalho, Ele dá-nos uma missão, uma função para desempenhar, mas a seguir Ele dá-nos, Ele capacita-nos com as capacidades necessárias, com a força suficiente, Ele dá os meios necessários para solucionar o problema. E reparem aqui, Ele, não é, tem que ser, vocês têm que ter paz com todos os homens. Não é nada disso que o versículo diz. O versículo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que é que ele está aqui a dizer? Aquilo que depender de vocês, não criem guerras, não levantem problemas, não arranjem dificuldades, no que depender de vós. Porque naquilo que depende dos outros em relação a mim, eu não posso fazer nada. Esta é a verdade. Mas naquilo que depende de mim, eu posso fazer. Que o Senhor nos ajude realmente a manter isto tão bem. Os cristãos são chamados para a paz e não para a guerra. Nós somos chamados, não é, para o reino de Deus, para a paz, não é para a guerra. Deus espera que nós sejamos apaziguadores e não fomentadores de guerras.
Ele espera, como nós dizemos no nosso português, pôr água na fervura. Não é? É isso que Ele espera de cada um de nós. Em vez de ser conflituosos, nós devemos apaziguar as coisas. Devemos promover a paz. E mais, ajudar a mantê-la. Porque às vezes nós podemos ter paz, podemos encontrar paz, mas depois é difícil mantê-la. Não, mas o conselho da palavra de Deus é: já encontraste a paz? Permanece nela. Faz a tua parte para continuar. Só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Vou terminar com o versículo 19, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Nós humanos, seres humanos, temos a tendência de nos vingar, como já vimos há pouco no outro texto. Faz parte da nossa natureza, a natureza carnal, somos assim. Às vezes, para as pessoas do mundo, parece que procederem de outra forma não está correto. Parece que proceder de uma forma correta é assim: ele fez isto, então tu fazes aquilo. Parece que isto é que é correto para as pessoas. E, infelizmente é assim. Não é? O que é que diz o texto em relação ao nosso grande adversário, ao nosso inimigo, o grande inimigo? Ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Ao contrário disto, Jesus veio para que vocês tenham vida e vida com abundância, vida por toda a eternidade, vida que se prolongue. É isto, não é? E há aqui uma diferença enorme, não é? Mas o ser humano realmente, a tendência carnal, não é? A nossa velha natureza a dar os seus frutos, é assim que quer, é vingar-se. Mas o que é que a Bíblia ensina? O que é que diz o texto? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Aquilo que eu subentendo por este texto é: não queiras ser tu a julgar, a fazer juízo, a vingar-te. Deixa isso nas mãos de Deus. Coloca isso à sua disposição e espera pelo seu livramento. Não é fácil eu dizer, mas vale a pena. Temos que lhe pedir ajuda para que ele nos ajude a tornar isto uma realidade. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aquilo que eu também posso subentender aqui do texto é: se for preciso, para que as coisas corram bem, para que não haja problemas, sujeita-te passivamente à situação. Coloca isso diante de Deus. Pensa que Deus não se esqueceu de ti. Às vezes parece que Ele que se esquece de nós. Porque acontece uma situação mais difícil e nós parece que até quase nos interrogamos. Mas afinal, Deus, o Senhor dos céus e da terra, mas onde é que Ele estava para permitir isto? Que não cuidou desta situação? Não, Ele não se esquece de nenhum de nós. Se Ele permitiu alguma coisa mais difícil, alguma coisa menos boa, não é? Que não nos agrada muito, eu não entendo, eu não percebo, mas Ele tem alguma coisa em vista com isso. O quê? Não sei, mas certamente que tem. Que Ele nos ajude, que nos capacite, que nos dê a força que precisamos para aguentar, para suportar, pensando que, na verdade, enquanto aqui estivermos, a nossa missão é sermos testemunhas. É, com a nossa maneira de viver, com as nossas atitudes, pregar e viver um verdadeiro evangelho. Um cristianismo real, autêntico. Porque cristãos de nome,
há aí milhares no nosso país, ou milhões, que se intitulam como tal, mas viveram um verdadeiro cristianismo, infelizmente são muito poucos. Mas que nós possamos ser contados no grupo daqueles que vivem este Evangelho real, autêntico. Que o Senhor se digne de abençoar a sua palavra, por amor do seu nome.